começamos a pregar sobre este assunto, inicialmente eu pensei em pregar o texto todo, depois eu descobri que era impossível, porque o texto é muito cheio de detalhes, e eu estou me referindo a Romanos 12, de 9 a 21, se não me engano. E na semana passada nós vimos os versos 9 a 11, e eu pensava em ver o 12 e o 13, mas resolvemos ficar no 12 só hoje, porque temos bastante coisa para ver aqui. Então, como já dissemos, nós vimos na semana passada, cultivando as virtudes de Cristo, é a primeira mensagem. Essa, então, é a segunda, e vamos nos deter no versículo 12 de Romanos 12. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Então, primeira virtude é alegrem-se na esperança. Que esperança é essa? Qual a esperança na qual o cristão genuíno deve alegrar-se? Jesus Cristo é a nossa esperança. Não sei se foi em 1960, houve uma grande campanha evangelística em todo o Brasil. Cristo ou Jesus Cristo é a esperança, ou Cristo é a esperança. Eu lembro que eu era bem novo naquela época, e eu só me lembro dos slogans, pode dizer assim, que caracterizou a campanha. Mas vamos ver o que diz Mateus capítulo 12, versos 18 a 21. Recentemente, a ONG, que cuidava dos assuntos relacionados às campanhas evangelísticas de Billy Graham, depois que ele morreu, o filho continuou, e nós tivemos uma campanha no Brasil que tinha como tema também Jesus como nossa esperança. Francamente, eu não me lembro exatamente qual era o título da campanha, mas estava baseado nesse texto, e nós cantamos uma canção naquela época que tinha isso como tema. Mas Mateus 12, 18 a 21 diz assim: eis aqui o meu servo. É uma profecia de Isaías, que está sendo citada por Jesus, aqui em Mateus 12. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Eu imagino o sentido disso é que alguém que fizesse um alarde muito grande em voz, gritando para todo mundo ouvir. Nós não vemos em nenhum momento do ministério de Jesus que ele tenha feito algo semelhante. Não entrará em discussões, é coisa que eu e você não devemos fazer jamais, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada. Isso fala de pegar uma pessoa que já está na pior e você tornar ela pior ainda. Acabar de quebrar. Nem apagará o pavio que fumega, está quase apagando. Então ele não vai descansar até que faça vencer o juízo, o que é certo, o que é reto, o que é direito. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança.
Mateus está registrando aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, capítulo 42, verso de 1 a 4. Então, Jesus é a esperança de nós, gentios. Gentios são todas as gentes que não são os judeus. Os judeus, como povo, na sua grande maioria, rejeitou Jesus, e o evangelho foi pregado aos gentios, e os gentios receberam Jesus prazerosamente nos corações, não é? Jesus é a esperança da glória de Deus. Nele nós nos alegramos. Romanos 5, 1 e 2 nos ensinam isso. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que glória é essa? É a glória que nós teremos junto com Jesus. Ele nos fez e nos faz participantes da sua glória. Então, aquilo que Ele é, nós seremos isso no aspecto físico, se é que a gente pode chamar de físico, o novo corpo que a gente vai receber. Eu confesso, não sei, não tenho a mínima ideia de como será esse corpo, e não sei nem se podemos chamá-lo de um corpo físico, mas nós teremos um corpo que não vai perecer jamais. E o apóstolo João, escrevendo na primeira epístola dele, no capítulo 3, versos de 1 a 3, ele fala que nós seremos semelhantes a ele. Assim como ele é, nós seremos. Por isso ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se somos participantes dos sofrimentos, das tribulações, somos também participantes da sua glória. É o que diz Romanos capítulo 8, lá, versos 17 ou 18, se não me engano. Mas Jesus é a nossa esperança, porque nele nos alegramos e temos paz. Romanos 15, versos 12 e 13 dizem assim: também Isaías diz: virá a raiz de Jessé. A raiz de Jessé é Davi, não é? E Jesus é da raiz de Davi, porque ele veio da descendência de Davi como homem. Virá a raiz de Jessé, e é uma referência aqui a Jesus mesmo. Aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. É outra profecia de Isaías. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser ricos de esperança? No poder do Espírito Santo. Poder que nos foi dado e nos é dado quando nós cremos em Jesus. Esse poder está à nossa disposição e é por meio do Espírito Santo que nós podemos ser ricos de esperança. É isso que nós encontramos em 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Jesus é a nossa esperança, e para que isso pudesse ocorrer, para que nós pudéssemos crer e ter essa esperança e continuar esperando, nós recebemos a garantia, o penhor do Espírito. 2 Coríntios 5, de 1 a 5.
Ele fala assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está se referindo a este corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Ele está se referindo aqui a uma esperança que ele tinha. Paulo pensava na vinda de Jesus muito mais iminente do que hoje talvez muitos pensam. Nós temos muitos sinais hoje que apontam para a vinda de Jesus a qualquer ocasião, qualquer momento. Mas muita coisa ainda tem que se cumprir, segundo eu entendo nas Escrituras. Mas elas podem se cumprir assim, rapidinho. Mas o fato é que ele está partindo da hipótese. Bom, ele está desejando, ele está dizendo que nós não desejamos morrer. O que nós desejamos é ser revestido da nossa habitação eterna. Porque quando Jesus voltar, os que estiverem vivos, o que vai acontecer? Nós vamos receber um corpo novo. E porque vamos receber um corpo novo, quem estiver vivo não morre, não passa pela morte. Então, é isso que ele está colocando aqui. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, receber um corpo eterno antes de morrer. Se de fato formos encontrados vestidos, vestidos é vestido com esse corpo, e não nus. O que seria estarmos encontrados nus? Seria a gente já ter morrido, e quando nós morrermos, até a ressurreição dos mortos, nós estaremos sem um corpo, seremos apenas um espírito, estaremos na companhia de Jesus, mas não teremos um corpo. Então ele diz, olha, se é que a gente vai ser encontrado vestidos e não nus. Nus é sem corpo. A pessoa morre e o espírito vai, agora o corpo não vai junto, né? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ainda mais um corpo que se corrompe, que é perecível, né? Pois nós que estamos neste tabernáculo, isto é, neste corpo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, ou seja, de morrer, mas revestidos, isso é, transformados, para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora ele acrescenta, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Então, essa é a esperança do crente, essa é a expectativa do crente. Nós ansiamos pela vinda de Jesus, porque quando ele vier, vão cessar as lutas, as tristezas, a morte, enfim, tudo aquilo que o ser humano enfrenta em várias circunstâncias, situações da vida. Então, o Espírito é o penhor, é a garantia de que essas coisas vão acontecer. Quando? Eu não sei. E Jesus não deixou ninguém saber, e disse que só o Pai sabia. Eu creio cá com os meus botões que hoje ele sabe, né? Mas ele não sabia quando estava aqui na condição de homem. Isso para que ele não revelasse por propósito, porque Deus assim fez para que ele não pudesse dizer naquela ocasião. Mas Jesus é a esperança da vida eterna e por isso nos alegramos nele. Colossenses 1:5
O apóstolo Paulo diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo diz: não foi eu que falei com vocês. Ele está se referindo na realidade a Epáfras. Epáfras era pastor da igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, que tudo indica, nunca esteve na igreja de Colossos. Nunca os viu face a face, assim como também não viu os crentes de Laodiceia. Mas ele escreveu para uma e a outra. Nós não temos um registro na Bíblia da carta que ele escreveu para Laodiceia, mas ele mandou que a de Colossenses fosse lida também em Laodiceia. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Quando o Evangelho foi anunciado a eles, foi anunciado também esta promessa, essa esperança. Jesus é a nossa esperança na sua manifestação visível e gloriosa, isso é, quando ele se manifestar de maneira visível e gloriosa. Ainda em Colossenses 3,4, ele diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Eu creio que vale a pena ler um pouquinho antes para que nós entendamos melhor. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, isso ocorreu no nosso espírito, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram. Como nós morremos? Morremos com Cristo, né? E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. A nossa vida está com Cristo. Eu falo daquela vida que ainda não temos fisicamente, não sei se fisicamente. Então diz, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em glória. É assim que nós vamos ser quando Jesus se manifestar. Jesus é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus, aí não está de Jesus, mas devia estar. Ou seja, Jesus é a nossa esperança. A sua ressurreição é uma referência à ressurreição de Jesus, é a garantia da nossa ressurreição. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que viva a esperança? Porque Jesus está vivo, porque Jesus ressuscitou, então é uma viva esperança. Ele não morreu, aliás, morreu. Só que ele ressuscitou, e ressuscitou como nós um dia ressuscitaremos. É aquela ressurreição de quem não morre mais, não é? O texto diz, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. É interessante que tem várias, você vê vários veículos de publicidade, falando, principalmente as mulheres, né, que com o tempo a gravidade contribui para que aquilo que estava em pé comece a cair, né? Isso inclui tudo, e até as rugas e outros
componentes do corpo, tudo cai, né? E tudo deixa de estar onde estava no princípio, né? E ele diz aqui, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Você vai dizer, mas nós não somos salvos? Sim, mas existe uma salvação ainda para ser revelada. Nós já a temos, só que ela vai se manifestar quando Jesus se manifestar. Então nós seremos manifestados com Ele, em glória. Então, esse novo corpo que teremos é um corpo semelhante ao de Jesus, e ele é indestrutível, ele não peca, ele não muda o seu estado, ele vai ser aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Isso serve de lição para nós, não é? Que enquanto aqui suportamos certas coisas e passamos por várias situações, e por que podemos passar, e como é que Deus nos capacita? Porque nós temos uma esperança, a esperança de algo que será muito melhor, que não tem nem comparação com o que nós vivemos hoje. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele tinha os seus olhos fitos no que estava para vir. E o que estava para vir? A alegria de ver um monte de gente salva, um monte de gente redimida, um monte de gente que teria sua vida mudada através da sua obra redentora. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, passou por essas experiências e agora está no lugar que é dele mesmo, né? Mas a segunda virtude é a paciência na tribulação. Romanos 12, 12b. Sejam pacientes na tribulação. Jesus foi paciente na tribulação. Escrevendo, tendo em vista alcançar, sobretudo, aqueles que haviam se convertido a Jesus, especialmente os que ainda eram escravos, porque havia escravidão naquela época. E ele diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Em outras palavras, ele não reivindicava a justiça, mas ele se entregava para que Deus fizesse o julgamento de cada situação. Ele não batia de frente, ele não pagava na mesma moeda,
ele não, enfim, ele não respondia aquilo que a carne gosta, né? E que o diabo gosta mais ainda, porque ele se alimenta da carne. Então, ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Então, Jesus foi paciente na tribulação. Jesus foi paciente ao sofrer afronta e vergonha. Eu creio que todos nós sabemos, e espero que os irmãos todos aqui saibam, que Davi e foi chamado pelo próprio Jesus, aliás, o livro de Salmos é chamado como um livro profético. E Davi profetizou acerca de Jesus em muitas ocasiões. E uma delas é registrada no Salmo 69, versos 19 a 21. Eu separei esses versos. Diz assim: Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Eu creio que você não tem nenhuma dúvida de que isso foi dito com relação a Jesus, porque tudo isso aqui aconteceu com Jesus. Jesus foi paciente também na dor. Isaías, novamente, 53, versos 3 a 5, para não citar mais outros versos. Diz assim acerca dele: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. É uma confissão daquilo que o povo fez com Jesus. Não deram a menor importância a Jesus, trataram como uma pessoa desprezível, porque o Messias que eles esperavam era um Messias que se manifestasse de uma maneira muito diferente daquela que Jesus se manifestou. E eles não podiam jamais imaginar que o Messias viesse a morrer na cruz. Eles pensavam num Messias que só tem vitória. E Jesus teve vitória, sim, na cruz, mas não a vitória que eles queriam que Jesus tivesse. Por isso disseram: se tu és o Cristo, desce da cruz, creremos em ti. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, aqui é uma confissão, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando alguém é ferido por Deus, normalmente a gente pensa: é porque pecou. Claro, Jesus não pecou, mas ele recebeu sobre ele o nosso pecado. Mas o povo viu como um malfeitor, porque senão ele não passaria por isso, ele não sofreria essa experiência. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Era necessário que ele passasse por tudo isso. Até porque, bem, nós vamos ver um texto agora que vai explicar isso melhor.
É por isso que Jesus só Ele como ninguém pode nos entender. Por quê? Porque Ele veio na condição de homem, porque Ele viveu tudo que eu e você podemos imaginar que o ser humano vive. Ele viveu, Ele sofreu, Ele enfrentou, mesmo sendo quem Ele era, para que Ele pudesse ser quem Ele foi, o nosso Redentor, e pudesse também condoer-se das nossas necessidades. É isso que a Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele passou por todas as experiências: vergonha, vexame, injúria, blasfêmia, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, porque eu posso recorrer a Jesus, porque Ele passou por tudo que eu e você podemos imaginar, porque Ele sofreu de uma forma incrível. Nenhum de nós pode imaginar o tanto que Ele sofreu. Sofreu emocionalmente, sofreu fisicamente, sofreu moralmente, sofreu em todos os aspectos que é possível imaginar. E vamos agora para a última virtude, porque o nosso tema é cultivando as virtudes de Cristo, não é? Então vamos para a última, que é Romanos 12, 12c. Perseverem na oração. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, sempre descreveu a oração como uma luta. E ninguém gosta de lutar, ninguém quer enfrentar uma luta. Ninguém quer enfrentar um conflito, ninguém quer enfrentar uma guerra, ninguém quer bater de frente com quem quer que seja. Mas a oração é luta. Colossenses 2:1 diz assim: quero que saibam, é o apóstolo Paulo escrevendo, quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. O que ele estava querendo dizer com isso? Que luta é essa? Oração, intercessão. Eu não sei como ele encontrava tanto tempo para orar, mas ele orava muito, porque todas as epístolas dele, ele fala que estava orando. E orando para um monte de igreja. Igrejas pelas quais ele fundou, eu não gosto de usar o nome fundou, organizou, plantou, melhor dizendo, né? E depois cuidou, regou, alguns outros regaram aquilo que ele plantou. Ainda em Colossenses 4, 12 e 13, ele se refere aqui a Epáfras. Epáfras, que é da igreja de vocês, ele está se dirigindo aos Colossenses, manda saudações. Epáfras estava com ele em algum lugar que não na igreja de Colossos, quando ele escreveu isso. Ele é um servo de Cristo
Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês, aqui é muito claro, em oração. Está sempre lutando por vocês em oração. Para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês. Que empenho é esse? É em oração, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. As pessoas não oravam só pela sua igreja, oravam por muitas outras situações. Que ocorriam em outras igrejas. Não é à toa que ele escreveu Efésios 6:12, que já temos falado aqui 1000 vezes. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ele está falando aqui de dobrar o joelho e buscar a presença de Deus, se humilhar diante de Deus em oração. É claro que ele está dizendo, olha, eu não estou lutando com pessoas, eu não estou brigando com pessoas, eu não estou lidando com conflitos humanos. A nossa luta é mais séria. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que são regiões celestes? Essa região fica aqui em cima, a que a gente não vê, e nós estamos lutando contra um inimigo que a gente não vê. E como é que a gente luta? Orando. Por que a gente ora? Quem é que vai lutar contra o inimigo? Sou eu? Eu não. É Deus que vai providenciar que o poder do inimigo seja neutralizado quando eu oro e peço a Deus. Nós estamos no terreno dele, do inimigo. O mundo jaz no maligno. Jesus disse, vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, ele não encontra espaço em mim, porque eu não dou espaço para ele. Isso são minhas palavras, é isso que eu entendo que ele quis dizer. Ele disse que o inimigo, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, foram as palavras de Jesus. Ou seja, ele não tem onde me pegar. É claro que quando Jesus foi preso, levado à cruz, ele disse que era um momento de trevas. E um momento em que as trevas aparentemente estavam prevalecendo, mas com a permissão de Deus, para que o propósito de Deus fosse alcançado. E porque a oração é uma luta, é necessário que nós sejamos perseverantes. Orar requer fé e perseverança. É um texto que me conforta bastante. E eu digo por que conforta? Porque orar, muitas vezes, você não vê as coisas, você ora por fé. Você ora porque você crê que Deus ouve. Você ora porque crê que Deus vai atender segundo a vontade dele, se você estiver orando de acordo com a vontade dele. Então, isso requer fé em algo que você não vê. Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Por que orar? Porque Deus recompensa os que o buscam. Porque vale a pena orar. Irmãos, eu creio na oração. Deus tem sido gracioso, e não é coisas grandes assim, porque eu não tenho coisas grandes. Mas eu tenho visto Deus em coisas mínimas, detalhes, pormenores, e tudo isso é motivo de conforto e consolo para a minha vida. E muitas vezes bate desânimo, muitas vezes, olha, orar não é fácil, não é fácil. Bate moleza, dá sono, a mente vai devagar, vai em 1000 lugares, depois você tem que trazer tudo de volta para cá, dá um trabalho você reconduzir tudo para aquilo. É um telefone que toca, alguém que liga, e na sua casa muitas coisas acontecem, e eu entendo porque Jesus se dava ao trabalho de buscar lugar onde não tinha ninguém. E às vezes eu fico pensando e idealizando uma coisa dessas, mas isso, bom, não vou entrar em detalhes não. Mas, porque a prática da oração é uma luta, é necessário então que sejamos perseverantes. Orar requer perseverança. E aí eu entro onde eu comecei a falar e não terminei. Jesus sempre buscava um lugar onde ele pudesse orar sem ser incomodado. Hoje esse lugar é cada vez mais difícil. Você mora cercado de barulhos, você mora cercado de N pessoas que estão ao seu redor, vizinhos, buzina, barulho, você pode fechar a janela, aí fica um calor. Olha, é difícil você encontrar um lugar onde você possa orar. E eu já tentei de tudo que você possa imaginar para ter esse lugar. Inclusive de levantar de madrugada, mas eu não sei, eu nunca consegui fazer isso de madrugada. Já levantei algumas vezes, mas eu não consigo. Mas o texto diz que Jesus fazia. Marcos 1,35 diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele não teve muito tempo não, porque daqui a pouco chegou um atrás dele, né? Se você ler o texto, você vai ver que os discípulos foram atrás dele procurando, porque ele tinha sumido. E outro texto que me encanta muito é o de Lucas 22, 39, 41. Esses versos dizem assim: saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Veja o detalhe, foi como de costume. Se você quer orar, você tem que formar um hábito, tem que ter um horário, porque tudo milita contra. Se você não tiver um horário definido para orar, vai ser muito difícil, porque você vai encontrar 1000 coisas para fazer. Os apelos são enormes. Se eu não tiver um tempo e não priorizar esse tempo, e creiam, não é fácil priorizar esse tempo. Não é fácil. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Ou seja, ele buscou o cantinho dele lá. Ele falou com os discípulos para orar, eles não oraram. Eles dormiram, porque era noite. Mas o texto nos dá, não aqui Lucas, mas eu acho que é Mateus, não sei qual deles, fala que Jesus foi, deixou a maioria dos discípulos num lugar e levou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para um determinado lugar mais adiante e deixou eles 3 lá e depois foi mais adiante ainda e ficou sozinho lá. Isso foi no dia foi na batalha do Getsemane, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que Jesus foi como de costume. Se você não estabelecer um horário e conversar com a sua família para você ter esse horário, ter essa prioridade, dificilmente você vai conseguir ter. A não ser uma oraçãozinha rapidinha, e isso aí não satisfaz, pelo menos a mim não. Conclusão. Nós vimos hoje 3 virtudes que Jesus cultivava e que eu e você devemos cultivar. Nós devemos nos alegar na esperança porque Jesus é a nossa esperança. Nós devemos ser pacientes na tribulação porque temos o exemplo de Jesus na prática dessas virtudes. E devemos perseverar na oração como Jesus perseverou. Uma das coisas que mais me encantam na vida de Jesus é o fato de que ele orava muito. Porque é algo que me impressiona sobremaneira. Agora você imagina, se ele precisava orar, imagina eu e você. E se nós não gastarmos tempo em oração, realmente, eu creio que nós devemos orar como igreja, e eu não estou satisfeito com o tipo de oração que a gente tem aqui. Não pense você que eu fico feliz, fico nada. Eu gostaria que fosse muito diferente, mas eu não sei fazer melhor também não. Também não quero fazer, não quero inventar nada, porque agora, se você não ora em casa, também você não vai orar aqui. Se você não tem vida com Deus, dificilmente você vai ter aqui. Se antes de vir para cá você não se preparar, dificilmente você vai ter um encontro com Deus aqui. Porque a igreja é resultado daquilo que você é na sua vida pessoal. O culto para alguns é uma bênção e para outros não faz muita diferença. Nós já cantamos aqui um cântico que eu quero que a gente tente cantar, tá? É uma música do Asaf, Meu Prazer. Eu vou tentar cantar acompanhando quem vai cantar. Nós vamos ouvir um áudio aí. E se você puder, me acompanha, porque eu creio que alguns aqui podem acompanhar porque conhecem. Então vamos ouvir esse áudio. Começa aí com 30 segundos aí, por favor, Janine.
seu amor volta se derramou para nova vida dar. Meu prazer louvar-te, é o meu prazer orar, é o meu prazer erguer as mãos e te adorar. Esta vida que me deste, meu caminho encheu de luz, que me leva até o Calvário, pois vitória vem da cruz. Meu prazer louvar-te, é o meu prazer orar, é o meu prazer erguer as mãos e te adorar. Cristo, eu quero a tua bênção, pois me encontro aos teus pés. Este mundo